Então, como que se trabalha dentro da psicoterapia consciencial um processo assim? Vejamos que Marilsa chegou já tomando psicotrópicos, tomando remédios para dormir, remédios para ansiolíticos para melhorar essa situação, mas os remédios apenas dopavam Marilsa, não atuavam. Por quê? O psicotrópico, ele, apesar de necessário em muitas situações, ele age somente bloqueando algumas funções do cérebro, mas todo esse fenômeno de colocar da vida da pessoa tá sendo colocada em risco, da insegurança, isso nenhum remédio consegue trabalhar isso aí. Por quê? Porque isso vai só acontecer por meio do exercício de virtudes. Primeiramente, a pessoa reconhecer o problema dela. Então, no caso do tratamento da Marilsa, primeiramente, todo um processo de educação, de psicoeducação consciencial foi feito. Todo a explicar que um medo, o que é o medo fisiológico, o que é o medo patológico, o que acontece conosco, o funcionamento dos chakras, por que essa insegurança e essa tentativa de ter segurança de forma material e externa não funciona, é um processo de temeridade. Tudo isso foi explicado para ela, todo o sentimento de impotência que ela sentia, tudo isso foi minuciosamente trabalhado por que ela sentia uma insegurança muito grande, porque ela não exercitava virtudes muito significativas e importantes para um ser humano, que é o sentimento de imortalidade, o sentimento de filiação divina, o sentimento de proteção divina, o sentimento de aprendiz da vida. Enfim, são várias virtudes que nós fomos trabalhando com a Marilsa. Primeiro, para ela entender toda a situação, a partir do entendimento da situação que acontecia com ela, porque ninguém consegue mudar aquilo que não reconhece, né? A visão materialista da vida é ainda muito forte na maioria das pessoas. Elas acham que estão tendo um problema cerebral e simplesmente ficam, e muitos psiquiatras, infelizmente, ainda tratam tudo isso como se fosse um problema puramente cerebral, mas não é. É um fenômeno de ordem espiritual. O medo patológico é um sentimento do espírito, né? Nós somos seres espirituais dentro da visão da psicologia consciencial. Nós somos seres espirituais e que temos sentimentos que produzem emoções, que vão gerar situações de comportamento e, inclusive, questões fisiológicas. O corpo sutil praticamente é ignorado ainda pela maior parte dos médicos ocidentais. O corpo sutil é muito conhecido no Oriente com a medicina chinesa, a medicina tibetana, a medicina hindu, o yoga. Eles conhecem o corpo sutil de uma forma muito profunda, muito mágica que qualquer médico ocidental, mas ainda é desconhecido a questão dos chakras, das energias que fazem parte dos chakras, a função, as virtudes que cada chakra nos convida a exercitar. Nada disso é trabalhado. Então, dentro da visão da psicoterapia consciencial, tudo isso deve ser explicado para a pessoa, e a psicoterapia consciencial ela já produz resultados desde a primeira sessão. Por quê? Porque a pessoa, já na primeira sessão, depois de ouvir o cliente, de nós colhermos a chamada anamnese, nós já explicamos para o cliente o que está acontecendo com ela, de uma forma bem sucinta, é claro, porque tem o período para colher os dados dela,
e falamos, e a pessoa já começa a enxergar uma luz no fim do túnel. A partir da segunda sessão, nós começamos um processo de psicoeducação consciencial, cada vez mais ampla, trabalhando a questão da energética, para que ela conheça as questões energéticas, para que a pessoa saiba quais as virtudes que nós estaremos trabalhando no setting terapêutico, e, enfim, para que ela possa compreender tudo o que ocorre, e a partir dessa compreensão, gradualmente, nós trabalharmos um processo assim. Então, foi isso que foi feito com a Marilza. No primeiro momento, toda uma psicoeducação consciencial para ela entender o que estava acontecendo. Só esse entendimento já é um alívio muito grande para a maioria das pessoas, porque elas não sabem por que ela está cada vez pior. Toma remédio, vai no psiquiatra, faz psicoterapia como psicanálise, o mesmo terapia cognitiva comportamental, melhora um pouco, mas não continua o mesmo problema. A Marilza já chegou com tratamento psiquiátrico, um tratamento psicológico sem resultados, ou com resultados muito pequenos, somente para diminuir a doença, mas não para curar a doença. E a partir do momento que a pessoa vai entendendo todo o mecanismo da doença, nós sempre dizemos que o processo de autoconhecimento para gerar a autotransformação, ele passa por 3 etapas: a informação, a formação, para gerar a transformação. Então, primeiramente, você informa o cliente sobre o que está acontecendo com ele, o que o cliente está passando naquela circunstância. Então, ele é informado. A partir da informação, o que nós fizemos? Fizemos um trabalho com a Marilza para que ela fosse, aos poucos, exercitando virtudes fundamentais, que era o desenvolvimento da segurança existencial por meio do sentimento de aprendiz, do sentimento de filiação divina, do sentimento de proteção divina. Ela não está desamparada no universo, existe uma força onipotente organizando o universo. Tudo isso ela trabalhou não apenas de forma informativa, por meio de conhecimentos cognitivos, mas, sobretudo, de vivências para que ela sentisse essa realidade, sentir que realmente e as coisas são assim. A pessoa vai sentir na pele. Na terapia consciencial, uma terapia vivencial. A única sessão que a gente só conversa com o cliente é a primeira. A partir da segunda sessão, nós já vamos fazendo exercícios. Num primeiro momento, exercícios mais cognitivos, depois exercícios em estado modificado de consciência, por meio de técnicas hipnóticas de visualização terapêutica. Já existem comprovações dentro da psiconeuroimunologia demonstrando que as visualizações terapêuticas, da mesma forma que a pessoa imagina-se tendo perigo, situações de risco que muitas vezes só existem na mente dela, mas que todo o organismo dela, todo o psiquismo estabelece como sendo verdadeiro. Da mesma forma que nós podemos utilizar a nossa mente de forma negativa, nós podemos usar de forma positiva, exercitando as virtudes, imaginando. A Marilza foi trabalhada para desenvolver a fé intrínseca, a convicção. Trabalhamos com ela profundamente a segurança existencial, a confiança numa tríade de confiança na vida, confiança em si mesma, confiança em Deus. Enfim, uma série de virtudes que foram trabalhadas na segunda fase do processo terapêutico. A segunda fase é uma fase em que a pessoa vai internalizar uma série de
sentimentos, de virtudes para que ela se prepare para a terceira fase. Na terceira fase, no caso da Marilza, nós entramos com técnicas muito profundas e que incluiu a regressão de memória, porque um medo patológico que vinha desde a infância, e no nível que chegou a Marilza, ele não era uma coisa circunstancial. Dentro da psicoterapia também nós definimos os traumas existenciais e os traumas interexistenciais. Na vida da Marilza não tinha nem assim nada que fosse um trauma intenso que pudesse gerar esse medo patológico. Então significava o quê? Que havia um ou mais traumas interexistenciais que estavam produzindo todo aquele medo patológico. Então, dentre as várias técnicas utilizadas na terceira fase, utilizamos também a regressão de memória. E que, no caso da Marilza, retornou a situações realmente críticas em que ela pereceu, a família toda pereceu numa situação em que ela morreu numa caverna que ela entrou para se abrigar de uma tempestade. Ela era fazia parte de uma tribo africana, não se detectou qual país, mas ela entrou numa caverna para se abrigar de uma tempestade e foi devorada por um felino. Não ficou certo se era um leopardo, se eram leões, mas ela foi devorada por felinos. E depois, uma outra oportunidade de vida, ela sim passou por uma situação em que entraram pessoas na casa dela e toda a família foi dizimada numa época na Idade Média, por uma questão de conflitos religiosos que a família passou. Então, foi feito todo um trabalho de dessensibilização dessas situações, de ressignificação, para que o que nós fazemos é trabalhar a ressignificação daquela experiência do passado, que a pessoa vivenciou aquilo e ela traz em forma da sua subpersonalidade de tendências a acreditar que aquilo que aconteceu no passado vai acontecer de novo aqui agora. Então, a personalidade de hoje ela se torna doente por causa da experiência do passado. O que nós fazemos terapeuticamente, não só com a técnica da regressão, mas a técnica de ressignificação de traumas existenciais e interexistenciais, que é a mesma técnica, nós trabalhamos para que a pessoa identifique-se com a personalidade de hoje e não com a subpersonalidade do passado. Aquela situação traumática aconteceu no passado, já passou, não tem por que a pessoa ficar nesse momento acuada com a situação do passado. Existe aí uma ressignificação cognitiva, mas, sobretudo, a regressão de memória e as técnicas de ressignificação trabalham no nível emocional profundo. A técnica da regressão de memória só dá para ser feita de forma presencial, mas nós temos muitas técnicas que é possível trabalhar de uma forma indireta, não com a regressão de memória, mas auxiliando a pessoa a fazer essa ressignificação da experiência do passado. Aquilo é do passado, não é do presente. Então, depois de 2 anos de terapia, uma situação como essa não se liberta de uma hora para outra, né? Para aproximadamente 2 anos de terapia, a Marilza praticamente se libertou de todo medo patológico que tinha. Aquela insegurança desapareceu, aquele medo patológico de trancar tudo e praticamente ela
se libertou disso tudo. Hoje ela leva uma vida normal, a família leva uma vida normal, os filhos já são adultos, mas tudo voltou ao normal. Claro que o medo fisiológico permanece, porque ele é natural e necessário para todos nós. Ter uma certa apreensão em relação a possíveis perigos reais é natural e necessário para todos nós. O que é totalmente desnecessário é ficarmos nesse medo patológico, focados em experiências, muitas vezes, do nosso passado, ou mesmo de traumas existenciais, de infância, da adolescência. Muita gente tem também traumas existenciais e gera toda uma carga energética que produz esses medos patológicos dessa maneira. Então, dentro de uma síntese, é assim que nós trabalhamos dentro da psicologia e psicoterapia consciencial, com essas situações que, se não adentrarmos em questões espirituais, energéticas, usamos bastante também, no caso da Marilza, a técnica da Emotional Freedom Techniques, a EFT, para trabalhar a questão da energia dos chakras, essa questão energética de reequilíbrio dos chakras, enfim, foi um trabalho muito bonito feito com a Marilza e que hoje mudou não apenas a vida dela, mas a vida também dos familiares. Uma visão materialista, um trabalho exclusivamente materialista, com drogas, vai dopar essa pessoa, mas não vai curá-la. E dopa, e mesmo tomando vários medicamentos, Marilza continuava daquele jeito, como nós falamos, tornando a sua vida a vida dos familiares do inferno. Com 2 anos de terapia, bem colocada, indo diretamente na causa, que é o espírito doente. Não é o corpo que está doente, o corpo é uma consequência. O espírito doente se tornando saudável, tudo se modificou na vida da Marilza.